Então eu não posso ser contrário a leis que regulam o uso da internet se essas leis têm como objetivo impedir a proliferação de mentiras. Claro, se eu uso a tecnologia como ferramenta para me transformar, maravilha. Se eu uso só para ostentar, é vaidade desnecessária. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. A gente inverte a ordem das coisas, acabamos por amar as coisas e usar as pessoas. Então, porque eu não consigo ser feliz no mundo vendo tanta gente infeliz. Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo Sem Censura. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia. Nós espíritas acreditamos que podemos ser felizes aqui mesmo, no mundo onde vivemos. Não esperamos o reino dos céus, o reino de Deus, para que possamos alcançar a felicidade. Por isso, neste programa, nesse podcast, nós buscamos fazer uma leitura do mundo real a partir das lentes do Espiritismo, para que dessa forma nós possamos moldar a nossa conduta e assim extrairmos o que há de melhor na vida, para que possamos realizar tudo aquilo que somos em potencial e vivermos uma vida leve e feliz. É inegável que a tecnologia tem evoluído muito ao longo das últimas décadas. Basta olharmos ao nosso redor, todos nós carregamos um computador de bolso, hoje temos acesso a tecnologias como inteligência artificial, mas você já se perguntou se toda essa tecnologia é benéfica ou prejudicial para a nossa evolução espiritual? Nesse episódio, nós então vamos discutir como viver num mundo com tanta tecnologia e como se utilizar dessa tecnologia em proveito de nosso progresso espiritual. Para nos ajudar na condução dessas reflexões, nós temos a alegria de convidar o nosso amigo Alain Diniz Souza. Meu querido Wilson, que gostoso estar aqui, usando da tecnologia que estamos, falar sobre o uso da tecnologia como uma ferramenta. Você citou que o reino de Deus pode ser aqui. E eu lembrei de uma passagem do livro Boa Nova, que é psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, aonde são vários contos muito interessantes de ler da época de Jesus. E diz que naquele conto Jesus estava pela primeira vez, antes de reunir os apóstolos, na frente do templo. Sai dali um dos sacerdotes do templo, que depois veio a ser aquele que articulou a sua crucificação. E naquele momento ele olha para Jesus, um nazareno que era facilmente reconhecível. Na época os nazarenos eram os cidadãos mais simples dos judeus, eles moravam nos arredores, né? Um sitiante, como a gente poderia dizer assim, da época. E ele olha para ele e fala assim: o que está fazendo aqui? E Jesus responde da seguinte maneira: estou aqui para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, o reino de Deus maior que pode ser implantado em qualquer lugar é dentro do nosso coração, porque onde estivermos, o reino de Deus estará conosco. Alain, e você sabe que essa é uma das diferenças do Espiritismo que mais me levaram a me aproximar e me interessar pelo Espiritismo, isso há muitas décadas atrás. Mas é justamente você não esperar por uma recompensa, por uma promessa futura. Ou seja, de aceitar todas as dores que você vive aqui, para que você possa ser recompensado depois da tua morte, no reino de Deus, em outro lugar, em algum lugar circunscrito. Será que Deus não poderia querer que nós vivêssemos bem e felizes aqui na nossa terra? E o Espiritismo nos ensina isso. O nosso planeta está em evolução, na mesma medida em que nós também estamos em evolução. Aliás, a evolução do planeta é consequência da nossa evolução individual e depois coletiva. Portanto, é possível sim implantar o reino de Deus neste mundo. É possível viver nesse mesmo mundo
como o reino de Deus, vivendo uma vida feliz e plena, num mundo não mais onde predomina o mal, como nós já tratamos em outras ocasiões, mas num mundo onde o amor se sobrepõe, prevalece ao ódio. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que o ser humano evolui gradativamente em 2 aspectos. Aqui Emmanuel, inclusive, chama de 2 asas que nos elevam à perfeição. Uma delas seria a evolução intelectual e a outra seria a evolução moral. Moral no sentido de bom, do que é justo, do que é perfeito, do que é belo, moralmente. E intelectualmente em inteligência. Ainda no Livro dos Espíritos, fica muito claro que a evolução intelectual precede a evolução moral. Primeiro eu aprendo a ser bom e depois eu me torno bom. Nós temos visto hoje em nossa sociedade, como eu já disse, uma evolução tecnológica gigantesca, né? Há pouco mais de 100 anos, as ruas eram iluminadas com óleo de baleia. Hoje nós temos energia solar, em que as residências são praticamente autônomas, produzem a própria energia ainda com sobra. Haverá um tempo em que cada casa produzirá a sua energia de uma forma muito natural, extraindo energia solar. Quem imaginaria isso há poucas décadas atrás? Toda essa tecnologia tem nos ajudado a melhorar moralmente, Alain? Não necessariamente. Como você mesmo citou e o Livro dos Espíritos afirma, são 2 frentes. Acredito eu que tecnologicamente, nós avançamos muito. De quando a gente nasceu para hoje, não existia celular, não existia internet. Hoje já estamos falando num nível de comunicação incomparável com 30 anos atrás. Não precisa nem ser quando a gente nasceu. Então nós tivemos muita evolução tecnológica. Acontece que, ao mesmo tempo que alguns, uma porcentagem pequena, avançaram exponencialmente, tecnologicamente, muitos, e num número absurdo, ainda passa fome e sede. Então, sim, o reino de Deus pode ser aqui? Pode. Quando todos os seres humanos permitirem que esse reino seja implantado em seu coração. Porque eu não consigo ser feliz no mundo vendo tanta gente infeliz. Eu não consigo usar da tecnologia de forma apreciável quando só eu tenho acesso a essa tecnologia ou só um grupo muito pequeno tem acesso a essa tecnologia. É interessante que há pouco tempo, 1 ano atrás mais ou menos, o meu celular quebrou. Aí eu fui ver para consertar, não valia a pena e eu precisei comprar um novo aparelho. E eu estava procurando um aparelho assim, suficiente para mim, dentro do que eu queria pagar o menos possível e ter o que eu preciso. Quando eu chego lá, tinha uma mãe simples, você vê que era uma pessoa simples, fazendo uma dívida alta para comprar 2 telefones muito caros para os 2 filhos. Aquilo me constrangeu, porque eu não queria comprar um telefone daquele e eu, detalhe, telefone que eu vou usar profissionalmente. Aqueles 2 meninos adolescentes, vão usar de que maneira? Agora, é claro, se eu uso a tecnologia como ferramenta para me transformar, maravilha. Se eu uso só para ostentar, é vaidade desnecessária. E esse é o ponto, né? Nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir o livre-arbítrio e concluímos, segundo o próprio Livro dos Espíritos, que o nosso livre-arbítrio é bastante limitado. Não é como nós imaginamos, nós não temos liberdade plena para decidir o que decidimos. Somos influenciados por vários fatores orgânicos até mesmo, fatores culturais, fatores psicológicos, né, sociais, tudo isso influencia nas nossas decisões. E a tecnologia nos permite decidir moralmente entre o que é bom e o que é mal. Falando da internet, por exemplo, do consumo de conteúdo na internet. Quando surge a internet, há alguns anos atrás, quando ela começa a se popularizar, o conteúdo que era mais acessado na internet era pornografia. Alguns anos se passaram, algumas décadas se passaram, estamos em 2025, e o conteúdo mais acessado hoje na internet continua sendo a pornografia. Ou seja, nós temos uma tecnologia que coloca na mão do indivíduo a capacidade de escolher se ele pode ou não ver aquele conteúdo.
Antes ele não tinha essa opção, ele não tinha essa escolha. Se ele quisesse ver pornografia, ele tinha que ir até uma banca de revistas, ele tomava conhecimento a partir de uma revista que ele encontrava de alguém, um amigo, mas hoje não. Qualquer um, na intimidade do seu quarto, sozinho, a hora que quiser, abre o seu celular e acessa o conteúdo que quiser. Será que o ser humano está hoje preparado para ter tanto poder em suas mãos e decidir? Outra coisa, nós aprendemos em um livro dos Espíritos que esse mundo é uma cópia do mundo que nos precede, o mundo verdadeiro, o principal é o mundo espiritual. Nós somos espíritos vivendo experiências materiais temporárias. E tudo que acontece aqui já aconteceu no plano espiritual. Algumas tecnologias que hoje estão chegando aqui já existem no plano espiritual há muito tempo e vão gradativamente alcançando também o plano físico. E tudo isso é baseado num planejamento. Existem espíritos que planejam o nosso progresso, não planejam? A dúvida que eu fico, Alain, será que isso não está sendo antecipado demais? Será que todos os seres humanos... A gente não pode olhar só para o nosso nicho, para aquelas pessoas que estudam. Será que todas as pessoas hoje têm uma base moral suficiente para ter um aparelho no bolso em que ela possa escolher ver o que ela quiser? Acho que a gente não cabe a gente julgar, né, o que a pessoa faz, porque senão eu tolho o livre-arbítrio dela, que ela tem acesso. Eu acho que tudo na vida se regula pelos excessos. Existiu, por exemplo, uma época nossa que falar de sexo era algo extremamente proibido. Era só em alguns grupinhos fechados de homens, provavelmente, que se falava. Depois nós tivemos uma revolução, né, na década de 60, 70, onde houve uma abertura e aquilo virou um excesso ao contrário. E que ainda estamos vivendo. Há uma excessiva liberdade para se falar de sexo. Então, veja, nem era aquele extremo ideal, nem é este extremo ideal. Então, esses dois extremos, naturalmente, vão levar a população, nós junto, né? Estou falando ser humano, a chegar num ponto de equilíbrio. Que é a visão de Hegel de dialética, né? Exato. De dois pontos opostos que vão... Mas é necessário o extremo, muitas vezes. Ele precisa do extremo. O extremo tem que chocar, de alguma forma. Não é que tem, ele vai chocar. Ele vai chocar. E ao que choca, a gente começa a questionar, será que está certo? Será que está certo eu não falar ou está certo eu falar de tudo? Aonde é o equilíbrio disso? E a gente precisa ir chegando no equilíbrio. Agora, o que a pessoa faz com o celular que está nela, no bolso dela lá, ela faria sem o celular também, de outras maneiras. Já é o que está cheio na sua mente, né? Sabe aquela frase? É de Jesus, né? Diga onde está seu pensamento, que lá estará seu coração. Ou diga onde está seu coração, que estará seu pensamento. É aquilo que está. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que está concentrado na sua mente é o que vai atrair para você. Mas a tecnologia dá uma opção que você não tinha. O indivíduo não tinha essa opção. Hoje ele materializa isso. E aqui a gente vai diferenciar o que é simplesmente imoral do que é ilegal. É uma discussão muito atual isso. Recentemente a gente tem acompanhado publicamente, né, essa preocupação das redes sociais sofrerem alguma censura. Particularmente eu vejo com olhos muito positivos isso. Eu acho que o que é crime é crime. O que é liberdade de expressão é liberdade de expressão. Pornografia é crime? Não. Pornografia não é crime. Pornografia infantil é crime? É. Pedofilia é crime? É claro. Agora, se a pornografia infantil atrai os pedófilos, isso, nesse ambiente, eu acho que isso tem que ser, sim, muito monitorado. Porque é ilegal. E a gente entende que a lei, ela alcança quando falta o discernimento para a decisão do indivíduo. Se eu não tenho discernimento suficiente para decidir entre o bem e o mal, existe uma lei, então, que determina o que é melhor para aquela sociedade toda. Então eu não posso ser contrário a leis que regulam o uso da internet se essas leis têm como objetivo impedir a proliferação de mentiras. Eu acho que até o pior é a distração. Sabe? Aquela história que eu sempre falo lá, distraídos vamos vivendo. 1984, George Orwell, né? Existiam aparelhos falando o tempo todo o que a pessoa devia fazer, o que era certo, o que era errado, uma massificação. O que o celular tem feito? Mais ou menos isso. Agora, falando em inglês, sai uma lei do governo proibindo o celular na sala de aula. Você já demos aula, né? E ao dar aula a gente sabe quanto que aquilo é uma distração para o aluno.
tiramos a liberdade do aluno de ter o celular? Sim, mas ele não está lá para ver o celular, ele está lá para estudar. Nós, quando estávamos no lugar deles, não existia o celular. Então não foi dado para nós essa opção, porque não tinha. Então a opção era estar lá. E ao estar lá, você tinha que passar 4, 5 horas na escola, você estudava, porque não tinha muita opção. Né? Hoje essa opção foi dada livre aos alunos e não foi bem usada. Por isso que tem que chegar a lei para impedir. Né? Daí vem tem a que lei existir uma lei para impedir. Né? Falando, não, pare, vocês estão usando erradamente isso aí, está atrapalhando o que vocês têm que fazer lá. Por outro lado, pelo menos no estado de São Paulo, muitas plataformas do estado que exigem que o aluno faça provas e tal, é eletrônica. E não tem computador para todo mundo fazer. Então, muitas professoras, por uma necessidade de cobrança do estado, utilizam do celular do aluno para fazer acesso a essas plataformas. Então, nós vamos ter um novo ajuste, uma nova mudança, mas veja que a lei, ela tenta, você usou bem a palavra, ela tenta corrigir o mau uso. Se eu não tenho discernimento para decidir entre o bem e o mal, alguma coisa tem que me limitar. E eu não posso ser contra essa lei. Tem pais nos ouvindo. Eu segurei minha filha para ter o primeiro celular dela até ela ter 12 anos de idade. Você vê que ainda foi precoce. Eu queria segurar mais. Quando ela fez 12 anos de idade, nós deixamos ela ter um celular. Aí eu perguntei para ela, por uma curiosidade, todo mundo na sua sala tem celular? Ela falou, só eu que não tinha. Então aí o pai fica preocupado de estar excluindo o filho do grupo social dele, que são os alunos. Ele está fora daquele grupo por não ter o aparelho. Não é verdade. Minha filha tinha bons amigos e hoje eu acredito que ela tem um bom uso do celular. Até segundo me consta, ela utiliza com bastante discernimento. Quando ela está estudando, ela deixa de lado, ela consegue ter um uso necessário, mas não dependente do celular. Agora, hoje, não é com 12 que se dá um celular. Hoje estão dando celular para a criança quando ela nasce. Para a criança comer, põe um filminho na frente dela para ela ficar distraída enquanto você vai enfiando comida na boca da criatura. Você vai nos restaurantes, está lá a criatura com um videozinho para poder ficar quieta enquanto o pai e a mãe conversam para comer. Um problema psicológico que vem acontecido é a criança não receber o olhar dos pais. O olhar, ela sente... Porque o olhar que a criança mais vê é um olhar da tela. Porque antigamente a mãe, por vários anos, tem que alimentar a criatura. Então ela olha o aviãozinho, né, e ficava olhando para a criatura, pôr a comida na boca e tal. Hoje não, a mãe não está nem aí. Ela dá uma colherzinha para a criança, a comida na frente e uma tela. E vai empurrando na boca da criança aquela comida, e vai empurrando a boca na criança. Isso é um bom uso da tecnologia? Alain, o que me chama a atenção também, nós falamos muito em espiritismo de influências, de espíritos obsessores. E eu fico me perguntando muitas vezes, eu acho que deve estar difícil para eles. Eu acho que não precisamos mais dos espíritos obsessores para nos perturbarmos, porque nós estamos nos perturbando mutuamente aqui. Nós estamos nos obsediando aqui mesmo na Terra. Wilson, eu gostei da sua fala. É boa essa fala. Mas eu acho que, aproveitando a sua fala, acredito eu que para o espírito obsessor está muito mais fácil. Eu acho que é o contrário. Por quê? Porque da mesma forma que os bons espíritos utilizam dos nossos malfeitos para nos ajudar a educar, o espírito obsessor aproveita dos nossos vícios para nos controlar. Você quer controle maior sobre nós do que nos encher de informes, encher de vídeos, encher de distrações e não dar espaço para eu pensar? Vai ser muito mais fácil um espírito me controlar hoje do que antes. As pessoas estão perdendo muito menos tempo no ócio com ela mesma. Ela não tem mais tempo solitário pensando. Ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Ela está uma televisão ligada, escutando uma música, vendo alguma coisa, conversando com as pessoas, tudo ao mesmo tempo, e acha que está fazendo tudo corretamente. Não dá. Então isso nós estamos chegando num nível de autodistração que permite que a gente não se conheça. E com isso, o espírito obsessor facilmente nos envolve. Há alguns anos atrás,
Na década de 80, o Titãs lançou uma música chamada Televisão, porque foi justamente na época em que a televisão ganhou muito espaço, sobretudo entre os jovens, e a letra dizia que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E é interessante essa discussão desde aquele tempo, né, que não é uma discussão nova que a gente está trazendo. Eu vi recentemente um vídeo antigo com o José Wilker, aquele ator, saudoso ator, que viveu, né, da arte, viveu da televisão, se tornou conhecido pela televisão, mas em que ele dizia o seguinte, né, desliga a televisão e vai estudar. Não seria o caso hoje? Desliga o celular e vai ler um livro? Eu acho que não seria o caso, não seria é uma necessidade, viu, Wilson? Vamos pensar na forma de transmissão das ideias. Um livro, você tem que ler. Então você está usando ali o quê? Os olhos. Se você lê ainda em voz alta, você tem os olhos e o ouvido participando. A televisão ou vídeo, né, vamos generalizar para o vídeo, todo vídeo, ele nos pega de várias maneiras. E ele nos traz uma ideia mastigada por alguém. Alguém pegou aquela ideia e montou, né, por exemplo, uma coisa que eu e minha filha já comentamos várias vezes. Ela gosta de ler também, ainda bem que foi um dos esforços que eu e a mãe dela conseguimos transferir para ela, gostar de ler. E ela sempre leu muito. E muitos livros que ela leu virou filme. Ela fazendo junto com a gente a comparação, né, do que o autor tinha escrito e do que foi transferido para o vídeo. Porque o vídeo, a não ser que o autor do livro participe da produção do filme, que é muito raro, ele é a leitura de um diretor de filme de um livro de outro autor. Não necessariamente ao pé da letra. Normalmente, nunca ao pé da letra, sempre a um ponto de vista. Então, muita gente fala, eu vou ler tal livro. Mas ele procura lá na internet alguém que fez um resumo do livro. Escuta em 15 minutos o resumo de alguém. É o livro? Não, a experiência está em outro nível, o nível da leitura. Então, nós temos que reaprender a ler livros. Nós temos que ver filmes. Eu adoro um bom filme também. Não sou nada contra. Mas a gente também tem que ir ao teatro. O teatro, a gente interage muito mais com o artista, com a peça, do que só num filme. Há uma ambientação do teatro. Há a ida sua ao teatro que faz com que você dedique aquela 1h30, 2 horas da peça a ver a peça. Você sai da sua casa, você quebra a sua rotina para fazer algo para te alimentar culturalmente. Os profissionais mais importantes hoje são os artistas, porque nós temos uma tecnologia muito avançada, mas nós precisamos achar artistas comprometidos em passar educação. Quando eu mencionei que a pornografia ainda é o conteúdo mais visto, nós temos depois as redes sociais, conteúdo de entretenimento. Depois ainda a gente vai ver educação, conteúdo sobre saúde que as pessoas pesquisam. E no final da pesquisa, em 10º lugar, aparece religião e espiritualidade. A visão negativa é que está em último lugar. A visão positiva é que está lá, né? Ainda foi mencionado, as pessoas ainda estão procurando. O que nós fazemos aqui, neste momento, é exatamente isso. É utilizar da tecnologia disponível para tentar falar sobre um assunto que vai beneficiar nós mesmos e os indivíduos que estão com a gente aqui, você que está conosco, para pensar um pouco sobre a vida, sobre o mundo, sobre como está sendo a nossa rotina, como a gente está usando essa tecnologia no dia a dia. Como Kardec olharia para o nosso mundo hoje, para essa tecnologia? Kardec hoje teria um podcast? Será que ele, todos os dias, ele faria um podcast? Provavelmente a revista espírita seria eletrônica, né? Eletrônica, todos os dias. Provavelmente. Só que ele estaria colhendo mais informações também, coletando mais informações. Mas estaria uma dificuldade de crivo de seleção maior, porque... Tem mais informações hoje. Não só isso, as informações seriam mais comprometidas. Porque na época, Kardec fazia o uso da generalidade concordante. Então o que ele fazia? Ele mandava uma mesma carta, a mesma pergunta através de carta para centenas, às vezes milhares de pessoas que falavam com espíritos. E a todos ele mandava a mesma pergunta. E solicitava que essas pessoas perguntassem para os seus espíritos
sobre aquilo. Ele lia, olha o trabalho dele, ele lia todas as respostas e aquelas que eram de uma generalidade concordante, ele fez constar das obras como informações dos espíritos, porque ele percebia que a grande maioria dos espíritos lia por uma mesma linha de resposta. Agora, hoje, como que ele faria isso? Ele mandaria a pergunta num apertar de botão, um correio eletrônico para milhares de pessoas. Enquete, só que fazer uma enquete. Agora, qual é a certeza que ele teria que aquelas respostas realmente vieram dos espíritos ou foram copiadas via X, como que é aquela caps lock, como que é? Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Como seria assim? Como que ele teria certeza que as respostas realmente foram imparciais? Ele teria uma dificuldade grande nisso. Nós tentamos, há alguns anos atrás, montar grupos de médiums para a gente atualizar algumas coisas que não existiam na época de Kardec, algumas perguntas que não encontramos grupos mediúnicos com vontade de fazer isso. Então, eu não sei, o trabalho seria diferente de Kardec hoje. Muito diferente. Eu não sei se seria eficiente tal qual foi sem a tecnologia. Porque o trabalho filosófico acabou com Kardec, né? Sim. Acabou com Kardec. Você não tem um prosseguimento dessa pesquisa, de mais informações, de ideias conflitantes com relação a isso mesmo. A gente parou ali. E por isso, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, Alain? Um cuidado grande, porque assim, até na França, mesmo após o seu falecimento, surgiram vários filósofos. Leon Denis? Não. Estou falando de Henri Bergson, de outros que não são do espiritismo, sim, mas espiritualistas, que eu tenho certeza, ninguém deles referencia Allan Kardec, mas pelo conteúdo ou leram, ou escutaram alguém que leu, ou conviveram com pessoas que estudaram Kardec e fizeram uma filosofia espiritualista. Até 1910, 20, você encontra alguma coisa. Depois disso, a coisa foi se perdendo. Tanto é que psicologia significa estudo da alma. Psique. Psique é a alma, né? Então, psicologia é o estudo da alma. A psicologia, a psicanálise e a psiquiatria hoje, o que menos estuda é a alma. Em alguns momentos até desconsidera a existência da alma. Pela mente, né? Está indo muito para o lado comportamental do corpo físico. Behaviorista, né? As TCC, terapia de cognitivo comportamental, que é muito americanizada e tal. Todas essas teorias atuais, mesmo a neurociência, que eu acho fantástica a oportunidade que nós temos hoje de tentar estudar um pouco mais o funcionamento cerebral, ela também tende por uma explicação neurológica, fisiológica para o comportamento psicológico. Então, a gente tem que entender a neurociência como uma possibilidade de estudo da mente, mas qual é a mente? O que se entende por mente? O que se entende por cérebro? O que se entende por cognitivo aí? Como que a gente funciona hoje? A gente se apartou do espírito, a gente se apartou da alma, como se aquilo não existisse. Alain, eu sempre me interessei pelo espiritismo, mais prioritariamente pelo seu viés filosófico do que pelo fenomenológico. Apesar de ter participado de grupos mediúnicos, de ter estudado bastante a mediunidade, mas o que me atraiu mais é a parte filosófica mesmo. Mas nós temos em fenomenologia, na fenomenologia espírita, as famosas cartas consoladoras, né, mediúnicas. Que isso começou com o Chico, talvez não tenha começado com o Chico, mas Chico foi um dos grandes médiuns que intermediaram a comunicação entre os desencarnados e os seus entes queridos. Quantas mães não foram consoladas pelo conhecimento da continuidade, da condição daquele filho desencarnado. Ele consolou muitos corações. E no tempo de Chico Xavier não tinha internet. Só que hoje nós temos. E existem, recentemente, né, casos de denúncias, inclusive criminais, de médiuns, que têm se valido da internet para obter informações sobre os indivíduos e produzir
essas supostas psicografias. Mas eles vão na internet, buscam as informações do acidente, que carro que foi, que estrada que foi, quando foi, quem estava junto, o que causou o acidente, acompanha tudo aquilo ali, um certo histórico, vai nas redes sociais, busca informações sobre a família, acha lá o apelido de um colega, o apelido de um... Né, e apresenta aquilo numa carta psicográfica, de forma que quem recebe aquela carta acredita que aquilo realmente veio de um espírito. Há denúncias criminais nesse sentido. Isso é muito prejudicial ao espiritismo como um todo, não é? A imagem do espiritismo com relação à opinião pública. Como a pessoa hoje, o leigo, que não é espírita, tem que se proteger desse tipo de fraude, qual seria a melhor maneira de se tornar, de aproveitar o que o espiritismo tem para nos oferecer, mas sem correr o risco de sermos vítimas de fraudes como essa? Há acho que no ser humano, uma vontade de uma varinha mágica para resolver meus problemas. Eu não quero ter problema, então eu quero que alguma coisa aconteça que resolva para mim os problemas. Isso não existe. Eu quero falar com meu filho que morreu. Há muitos anos atrás, morreu o filho de um amigo que dava aula no Centro Espírita comigo. Morreu num acidente de carro, voltando da universidade que ele estudava, e um carro perdeu o controle, bateu no dele e ele morreu na hora. Quando eu encontrei com o pai dele, né, que era o meu amigo que dava aula comigo, ele contou do episódio, porque na época não existia ainda nem celular para ele me mandar, eu não tinha ficado sabendo do acidente. E ele falou assim para mim, que eu lembro até hoje, falou: Alain, eu agradeço os 21 anos que o menino tinha de convivência amorosa que eu e a mãe dele tivemos com ele. Eu gostaria de conviver com ele mais tempo, sim, porque eram 21 anos de amor, tanto da nossa parte com ele e ele conosco, filho único, inclusive. E agora, ele não vai conviver com a gente fisicamente. Ele entendeu aquilo de uma forma muito lúcida. Só que, o que dava essa tranquilidade para ele? Os 21 anos de amor. Então eu percebo que o desespero na hora do luto é da pessoa que não tinha convivência com aquela criatura que desencarnou. E daí ela quer resolver aquela culpa de alguma forma mágica. E essas pessoas são vítimas fáceis de enganadores. Por quê? Porque é o que elas querem ouvir. Elas criaram uma demanda para aliviar a culpa delas, de talvez não ter convivido os 21 anos amorosos com o filho, e daí o filho morreu e não dá mais tempo. Então, nós temos que rever o nosso comportamento com os nossos filhos. Nós temos que rever o nosso comportamento com a nossa família. Nós temos que rever o comportamento com a gente mesmo. Para aí a gente se proteger de pessoas como isso. Por exemplo, os gurus, né? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de guru. Eu faço de tudo para a pessoa não ficar dependente de mim, às vezes, até como palestrante. Às vezes eu fazia a palestra, a pessoa fala: não, mas foi o Alain que falou. Isso é uma responsabilidade muito grande. Agora, tem gente que chama essa responsabilidade para ele para ter lucro, para ter vantagens. Que o lucro seja apenas da vaidade, mas chama. Então, na realidade, eu não sou contra esse tipo de trabalho da mediunidade. Mas vá com o coração e a mente abertos para esse trabalho. A mediunidade, para ela ser pública, ela tem que ser muito bem feita por pessoas muito sérias. O caso do Chico. Que era o caso do Chico. Mas de uma forma assim muito transparente o Chico fazia aquele trabalho. Como eu disse, na época não existia Sim. jornais, as pessoas chegavam, Exato. Ele sabia o nome das pessoas. Então, mas aquilo... A pessoa que estava na fila, que ele não tinha nem visto, ele recebia um recado lá: olha, fala pro fulano lá, para ele vir aqui, para sentar aqui na frente. O espírito já tinha avisado para ele ali, né? Veja que a falta tecnológica dava uma pureza ao trabalho. Exato. E uma veracidade maior. Hoje, numa sociedade extremamente tecnológica, o que nós temos que entender? Falamos no começo do programa que nós temos que construir o reino de Deus em nosso coração, em todo o nosso movimento. Usar a tecnologia como ferramenta para a nossa evolução, não como nossa escravização na distração. A gente precisa se conectar com aquilo que é mais importante.
Nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor, não ficar dependente da tecnologia. Nós temos que ser utilizadores da tecnologia. Eu utilizo o carro, não o carro me utiliza. O carro é o veículo que vai me levar daqui para lá, de lá para cá. Mas ele não pode me escravizar ao ficar morrendo de medo para... Nossa, eu não vou comer para pôr isso no carro. Eu não vou passear com a família para comprar um carro novo. Eu não vou fazer isso para gastar nisso que é material. Tá errado? Falou do carro, né? Aqui falando em tecnologia também é o carro, porque o carro novo tem um airbag a mais. Ele tem, agora o painel é eletrônico, eu quero um outro carro por isso? Realmente eu preciso disso? Essa é a pergunta que nós fazemos. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. A gente inverte a ordem das coisas, acabamos por amar as coisas e usar as pessoas. Usar as pessoas, inclusive, para obter as coisas. Realmente não faz sentido. Eu não preciso trocar o celular, apesar da obsolescência programada. Eles já são feitos dentro do capitalismo para que a indústria continue a produzir. É claro que a cada 2 anos o seu celular vai começar a ficar lento, vai começar a não funcionar, as fotos não vão sair mais como você queria, mas isso está programado para ser assim, para que você vá lá e invista mais 3, 4, 5 mil reais num aparelho novo. Isso eu estou falando dos mais baratos, tá? Wilson, você falou 2 coisas muito importantes. Primeiro, que a tecnologia é para ser utilizada como ferramenta e as pessoas serem amadas. Eu adorei essa frase. Não sei se é sua, de onde você tirou, mas eu adorei. A Revolução Industrial é talvez a grande gatilho inaugural da tecnologia. Na época, a produção industrial era de coisas duráveis, né? Você comprava um veículo, um carro naquela época do surgimento do carro, ele era feito para durar. Ele não era feito para ser virar obsoleto. Ele era feito para durar. As coisas eram feitas com materiais duradouros. Apesar da tecnologia ainda ser rudimentar, mas não tinha nem a ideia de que dali a 1 ano teria um carro com nova tecnologia. Hoje não. O que o Wilson falou é a grande verdade. Você compra um carro e ele tem data para ficar vencido. Dali 2, 3 anos, se você não trocar de carro, porque aí a preocupação é sua. Vão olhar para mim com um carro velho. Vai desvalorizar ou vai desvalorizar, o carro vai perder valor. Eu preciso ficar trocando de carro, vai perder a garantia. Que garantia? Vejam que nós estamos presos a uma indústria do consumo que está fazendo que a tecnologia seja consumida por nós, nos escravize para o trabalho, para poder comprar essa tecnologia e nos tire o foco da evolução espiritual, que é a essência nossa. Você tocou num ponto muito bom, Alain. É a tecnologia como sendo um instrumento de escravização do ser humano moderno. Ela me escraviza. Ao invés dela me dar liberdade, ela me limita espiritualmente. Ela pode me dar acesso a informações e até a fruir de alguns prazeres físicos, materiais temporários, mas espiritualmente ela está sendo prejudicial. É muito, né? Nós ficamos escravizados para produzir dinheiro para comprar tecnologia e escravizamos para atualizar a tecnologia. E essa tecnologia que era para ser ferramenta, ela não é nem ferramenta para facilitar, porque teoricamente a tecnologia sempre surge com a intenção de nos dar mais tempo para fazer outras coisas. Só que o tempo que nós estamos ganhando, nós estamos trabalhando para comprar mais tecnologia, então nós estamos entrando numa ciranda que o tempo que eu ganho com a nova tecnologia, eu quero trabalhar mais para poder comprar novas tecnologias ou atualizar as tecnologias que eu já tenho. E cadê o tempo para a vida? Cadê o tempo para eu pensar? Cadê o tempo para eu amar? Cadê o tempo para eu conviver com os meus entes queridos, com as pessoas que eu gosto? Cadê o tempo para eu visitar a natureza? Cadê o tempo para eu viver a cultura social? Cadê o tempo? Não há mais esse tempo. Alain, um relatório recente da Oxfam vai dizer que nos próximos anos surgirá o primeiro trilionário. E não será um só, serão alguns trilionários. Essa figura ainda não existe em nossa sociedade. É assustador.
pensar que cada vez mais a concentração de riqueza está produzindo indivíduos extremamente poderosos. E esses indivíduos poderosos são justamente os que são donos dessas tecnologias, sobretudo de comunicação. Wilson, nós temos que fazer um programa sobre isso. É extremamente preocupante. Nós temos que repensar a tecnologia que a gente precisa para viver. Porque a gente está nas mãos do Mark Zuckerberg, né, que anunciou recentemente que não submeteria a Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, a verificação de conteúdo publicado na rede. Ou seja, essa verificação de conteúdo deveria ser feita pelo próprio usuário. Quem dos usuários tem condição de avaliar se um conteúdo é ilegal, não é ilegal, se tem conhecimento jurídico, né, ou conhecimento profundo num determinado assunto para poder julgar? Então existem empresas que fazem essa validação. Então ele anunciou que não, ou seja, a rede vira terra de ninguém. Qualquer um pode dizer o que quiser sobre o que quiser. E ele simplesmente decidiu isso por conta própria. Mas a internet já é assim, né, Wilson? Mas ainda existem mecanismos que podem ser utilizados para responsabilizar tanto a pessoa que produz um conteúdo, quanto a pessoa que distribui, compartilha esse conteúdo. Por isso que nós temos que ser responsáveis com relação a isso. Existem mecanismos legais para punir. O Brasil, inclusive, tem pessoas que já foram punidas por isso. Por disseminar mentiras, fake news, destruir vidas, né, histórias de pessoas com mentiras absurdas. Então, é o limite em que nós falamos da liberdade de expressão e do crime. Tem que ter uma divisão muito clara desses dois pontos, né? Agora, são esses indivíduos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, né, que é dono do antigo Twitter, hoje chamado de X, né, o X, que determinam qual é a notícia, qual é a informação que vai ser disseminada ou não, que vai ser vista ou não. São eles que controlam a narrativa. E nós temos hoje um outro problema, né? Que são as IAs surgindo e trabalhando a favor destas tecnologias, né? Com estas tecnologias, que estão ouvindo a gente falar no nosso celular, que estão vendo o que nós estamos olhando na tela, que estão controlando tudo o que a gente faz. Aonde eu estive, aonde eu não estive. Alguns anos atrás eu me assustei quando eu entrei numa concessionária. Na realidade eu fui levar um amigo que ia fazer uma revisão no carro e eu fui junto com ele. E a hora que eu chego lá, eu recebo um anúncio do meu banco, que eu não vou aqui falar nem o banco, que eu tinha pré-aprovado na minha conta um crédito para financiamento veicular. Eu achei aquilo uma coincidência muito interessante. Eu falei, mas como que... Olha que coisa engraçada. Eu na hora achando que era uma coincidência. Eu entrando numa concessionária e vem um anúncio. Aí eu fui falar com o gerente, que era da minha conta, que é um amigo. E eu falei para ele, cara, aconteceu comigo essa semana uma coincidência tão grande. Eu entrando na concessionária, veio uma oferta do banco, aí ele deu uma risadinha, né? Ele falou, não foi coincidência. O aplicativo do banco, ele perguntou na hora que você estava cadastrando se você aceitava que ele visse aonde você estava, a sua localização, e você aceitou. Então, quando o aplicativo, uma IA, viu você entrando na concessionária, ele falou, opa, ele pode estar querendo trocar de carro. Ele tem crédito? Tem. Então, manda para ele um financiamento autorizado. Ele vai fazer o financiamento e vai ser com a gente. Manda lá. Eu falei, meu Deus do céu. Então, veja que a tecnologia, através de essa IA, eu estou falando 15 anos atrás, sei lá, bastante tempo atrás. Como que está isso hoje, Wilson? Alain, a tecnologia é para nos trazer paz. Nós somos espíritas porque queremos viver em paz, queremos construir a paz, queremos, como a oração de São Francisco, ser instrumentos da paz de Deus, levar a paz por onde nós andarmos. Só que a tecnologia, pela minha opinião, ela está nos tirando a paz. Está nos deixando cada vez mais perturbados, cada vez mais ansiosos, cada vez mais preocupados. E é muito difícil você ter um progresso espiritual nessas condições. O espírita verdadeiro precisa se conscientizar do seu compromisso com a paz interior e com a construção da paz coletiva e entender até que ponto a tecnologia pode ser bem utilizada ou não em seu benefício e em benefício da coletividade.
Eu acho que essas reflexões, teríamos muito mais para falar sobre isso. Os espíritos podem se comunicar conosco a partir de tecnologias? Por que ainda nós não recebemos um WhatsApp do plano espiritual, hein? Mas logo vamos receber. Você sabe que quando eu li o Nosso Lar é um livro de 1930, eu acredito, nessa faixa aí. Então, praticamente quase 100 anos atrás. Nesse livro, tem uma manifestação de um espírito de uma esfera superior no nosso lar através de uma tela que ficava na parede. Essa tela que ficava na parede provavelmente já era uma televisão de LED, como a gente vê hoje, aí, sei lá, LCD. Uma dessas tecnologias que já estão surgindo. E algum médium, vários médiums se uniam para vibrar para que aquele espírito pudesse se materializar ali naquela tela e falar com as pessoas que estavam naquela plateia. Eu acredito, e aí, veja, não é a visão do espiritismo, é minha particular, que num ensaio do Kardec que eu comecei a ler, eu comecei a imaginar que um dia nós vamos ter uma conferência com Kardec, com um espírito desencarnado na nossa sala. Vai precisar de um médium e de merecimento, e aí ele vai se materializar. Um dia nós vamos ter uma troca com o plano espiritual muito mais intensa do que nós temos hoje. A troca de ideias com o plano espiritual vai ser intensa. E por que não através de aparelhos? Uma vez o Divaldo Pereira Franco, um médium também conhecido, ele falou que ele recebia as mensagens psicografadas e ele virava para digitar no computador a mensagem. E eu perguntei para ele, eu falei, mas por que você não escreve direto no computador? Ele olhou para mim e ele não me respondeu. Eu acho que ele ficou pensando, por que eu preciso escrever a lápis, a caneta e depois passar limpo? Por que eu não posso digitar direto? Isso, por sinal, é uma área de pesquisa, né? Chama transcomunicação instrumental, que eu acho que ainda agora, para os próximas épocas, eu acho que o espiritismo vai caminhar bastante nessa direção, viu? Você que está nos acompanhando, que chegou até aqui no vídeo, se sabe alguma coisa de transcomunicação instrumental, coloque aí nos comentários. Coloque alguma dúvida aí. Tem bastante conteúdo desse aqui no YouTube. Vamos pesquisar. Nosso propósito, para quem está nos ouvindo, nós estamos... são os primeiros programas, temos várias críticas de nós mesmos, queremos cada vez fazer uma comunicação mais assertiva, melhor, tecnicamente dentro dos conhecimentos corretos, tanto de Kardec quanto dos outros que citamos. E precisamos de você, faça uma crítica, faça sugestão, se comunique com a gente, mande um recado, fale o que você está achando. Por sinal, acompanhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, porque o YouTube conta com esses comentários para dar relevância ao que nós estamos fazendo. Estamos tentando usar da tecnologia para levar na tecnologia um pouco de luz, não é, Wilson? Obrigado, Alain. Obrigado a você que nos acompanha e até o nosso próximo encontro.